Bom dia, Moçambique! Oi, oi, sejam muito bem-vindos. Eu sou Washington Andrade e está no ar a Videira na TV. Que bom, chegamos! Mais um domingo, mais uma bênção que o Senhor nos proporciona, estar aí no conforto da sua casa, ou em algum lugar onde você esteja a nos ver neste momento. Eu quero te dizer que é uma grande alegria poder fazer parte do mover de Deus neste país. O Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui no ar, na TV Sucesso. Esse é o 23º programa. Isso quer dizer que já estamos no ar já há mais de 6 meses. Que bênção isso! Tudo começou no início da pandemia, quando nós não sabíamos direito como iam ser os dias, como é que a gente ia reunir, né? Talvez existia aí uma grande estratégia do inimigo das nossas almas de querer nos calar, mas o Senhor nos trouxe para a televisão e com muita graça de Deus temos chegado aí onde você está e podido pregar a você o Evangelho do Senhor Jesus. Isso tem sido um presente, um grande privilégio da parte do Senhor Jesus para a nossa vida. Creia nisso, acredite no que eu estou te falando, nós nos sentimos muito privilegiados de estarmos aqui todas as manhãs de domingo compartilhando com você. No início, os nossos cultos aqui na televisão, eles eram às 10 da manhã, depois foi variando o horário por conta aqui da grade de programação da TV, mas seja às 10, às 11, às 12, às 13, o Senhor nos colocou aqui e aqui estamos, como diz o Neves, né? Todos os louvores, o início do culto, ele diz, cá estamos, pois é, cá estamos para poder ser uma bênção na sua vida e eu estou muito feliz por isso. Bom, eu tenho um aviso importante para te dar, os nossos cultos presenciais no prédio da Videira já voltaram. Você que é aqui de Maputo, nós estamos ali na Avenida do Trabalho, número 1642, na paragem Romos. Avenida do Trabalho, número 1642, ali na paragem Romos. É um endereço muito conhecido. Se você ainda não esteve lá, certamente você sabe onde é a Avenida do Trabalho. Basta você se aproximar e perguntar onde é a Videira. Todo mundo vai saber indicar para você onde é o prédio da Videira. Venha estar conosco no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Teremos 3 reuniões. Das 8 às 9, das 10 às 11 e das 12 às 13 horas. Combinado? Então eu aguardo você, junte toda a sua família, seus amigos, você que só conhece a gente da televisão, nos dê o carinho de aparecer lá, quer dizer, ia dizer abraçar, mas não pode abraçar, né? Mas vai lá para a gente se conhecer, para a gente se ver de perto. Eu quero ouvir como é que tem sido para você essa experiência de participar do culto na televisão e saber o que Deus está fazendo aí na sua vida, na sua família. São muitos os testemunhos que recebemos, são muitas as histórias que temos ouvido, os milagres que têm acontecido, né? Tanta coisa boa Deus tem feito, e eu tenho certeza absoluta que conhecer você pessoalmente vai selar, vai trazer um senso de realização para esse trabalho tão lindo que a gente tem feito aqui todos os domingos. A nossa audiência tem crescido, graças a Deus, do norte ao sul do país. Aliás, eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Pemba, lá de Cabo Delgado, os irmãos de Nampula, os irmãos do Chimoio. Tem um povo lá no Chimoio assistindo a Videira todo domingo de manhã. Os nossos irmãos lá da Beira, os irmãos aqui de Maputo, da Matola, enfim, a família está a crescer de uma forma maravilhosa. E glórias ao Senhor por isso. Então, você que não entendeu o endereço, tem alguma dificuldade, quer entrar em contato conosco, ligue na nossa central de atendimento. A central de atendimento Videira está à sua disposição para sanar qualquer dúvida que você tenha, para orar com você. De repente você está passando por um momento delicado na sua vida também e não sabe como resolver isso, está precisando de uma palavra de encorajamento, você
Está aí do outro lado, pensando como é que você vai sair dessa situação, não tem amigos, olha, acabou esse problema, nós estamos aqui, está tudo pronto para que você possa ser abençoado. Posso ouvir um aleluia? Então abra o seu coração nesse domingo do mês de setembro, o culto hoje está maravilhoso, tem um pregador internacional para pregar a mensagem para você, prepare o coração aí, Deus vai falar muito hoje aqui no nosso culto, então chama todo mundo, vai lá, acorda quem está dormindo, traz para a sala, liga para a família, para os amigos, para os colegas e avisa, a videira está no ar, o culto já começou e hoje vai ser uma grande bênção. Posso ouvir um amém? Um beijo para você, que Deus te abençoe e um bom culto e até já, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Cá nós estamos mais uma vez para podermos adorar ao Senhor, exaltar a Ele e poder engrandecer o nome dEle, amém? Existe um trono e colocado no mais alto lugar, aleluia, rodeado de azul, onde Deus reina, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e esse Rei veio a mim, com seus olhos em chama, e eu perguntei sobre os teus olhos, ele sorrindo me disse, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor, é mais ciumento que a morte. O amor de Deus existe. Existe um amor, é mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa, declare bem forte. E a minha vida Ele governa,
Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Espero que sim. Pois bem, hoje eu tenho alguma coisa fantástica para vos contar. Vocês sabiam, para vocês serem um verdadeiro vencedor, vocês têm de seguir Jesus. Pois é, Ele é o nosso verdadeiro modelo de vencedor. Sabem, porque Ele venceu, nós vencemos também. Por isso, vocês são vencedores. Então, tomem muita atenção a tudo aquilo que vai acontecer hoje, porque nós temos coisas maravilhosas para vos contar. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que verdade poderosa nós estamos a aprender hoje. Jesus é o nosso modelo do vencedor. Assim como ele venceu, nós venceremos também. E agora nós vamos aprender um versículo da palavra de Deus. Então, aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos o que está escrito lá em João 16:33. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Isso mesmo, Jesus, ele é o nosso modelo do vencedor. Agora que você já sabe, levanta do seu lugar, chama todo mundo e vamos aprender juntos. 1, 2, 3. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. João 16:33. Muito bem. Agora você em casa vai cantar junto comigo. Então respira bem forte e vamos lá. 1, 2, 3. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. João 16:33. O quê? João 16:33. Agora que você aprendeu, canta isso a semana inteira, tá bem? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A história de hoje chama-se Jesus, o nosso modelo de vencedor. Deus prometeu enviar Jesus, pois essa era a única maneira de nos tornarmos filhos dele. Essa promessa demorou algum tempo para se cumprir, mas ela se cumpriu quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, ele veio ao mundo. Jesus nasceu, viveu na terra como cada um de nós, como homem. Ele esteve aqui na terra. Ele comeu, ele andou, ele bebeu, fez milagres, mas tem uma coisa que ele não fez. Jesus não cometeu nenhum pecado. Mas, mesmo assim, ele morreu na cruz. Mesmo sem ter nenhum pecado, Jesus morreu na cruz por mim e por cada um de vocês. Mas a história não acaba aí. Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus voltou à vida. Jesus venceu a morte, pois ele é mais forte do que a morte. Aleluia! Jesus venceu. E depois disso, ele subiu para os céus. Jesus subiu aos céus, mas antes disso ele disse que ele voltaria para nos buscar. Jesus subiu aos céus e deixou uma promessa de que ele iria voltar. Então
todos aqueles que crêem em Jesus, eles vivem na grande expectativa de que um dia Jesus voltará para nos buscar. E se você crê que Jesus irá voltar para te buscar, nós vamos orar juntos. Vamos orar e vamos orar crendo que Jesus irá voltar para nos buscar. Amém? Aí no seu lugar, fecha os teus olhos, coloque as mãos no coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou e hoje vive e um dia voltará para nos buscar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Que coisa linda! Jesus voltará. Jesus é o nosso modelo de vencedor. Sim, porque Ele venceu primeiro e nós também vencemos. Agora, conta essa novidade para todos os seus amigos, pois eles precisam saber que Jesus voltará para buscar todos aqueles que crêem em seu nome. Amém? E para nós celebrarmos a volta de Jesus, levanta do seu lugar, chama todo mundo e vamos dançar! Eu tenho um recadinho aqui para os pais de crianças de 3 até 12 anos de idade. Como vocês sabem, a nossa igreja é uma igreja em células. Nós nos reunimos nas casas em pequenos grupos. Mas neste tempo de pandemia, nós não podemos nos reunir, não é? Mas isso não para a igreja e nem as nossas células. Então, toda quinta-feira, às 17 horas, nós temos um grupo de crianças que se reúnem através do Zoom, do aplicativo Zoom. Então, se você tem interesse que a sua criança participe, é só entrar em contato aqui na nossa central de atendimento que vai aparecer. Ligue para nós, nos informe e nós queremos receber a sua criança. Então, não se esqueça, toda quinta-feira, às 17 horas, você será muito bem-vindo. Vem participar conosco, tenha um ótimo culto, um ótimo domingo e nós esperamos por você.
Aleluia! Glória a Deus, a graça e a paz. Que alegria poder entrar na sua casa nessa manhã para termos um tempo na palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor e à vida do pastor Washington por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus no seu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, e nós vamos ler um pouco a palavra do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: quando Jesus voltou de barco para outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Então, ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão, tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curado. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre deste mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram as pessoas da casa de Jairo, a quem disseram: a sua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. E tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Amém? Glória a Deus. Eu quero nessa manhã compartilhar, com base nesse texto aqui, sobre o caminho para que eu e você possamos alcançar a bênção de Deus. Há uma bênção do Senhor para mim e para você, mas há um caminho que eu e você precisamos trilhar para chegar nessa bênção. Eu quero falar com você sobre esse caminho hoje, ou seja, o caminho para que vejamos a concretização daquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. E eu preciso te falar que Deus quer realizar nas nossas vidas coisas grandes. Deus tem planos bons ao seu respeito. A palavra de Deus diz: eu sei pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para vos dar o fim que vós desejais. Ou seja, Deus quer fazer coisas boas nas nossas vidas. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar seus negócios. Deus quer abençoar seu casamento. Deus quer abençoar sua vida financeira. Deus quer abençoar sua família. Deus quer promover você. Deus quer prosperar você. Deus quer levar você a níveis em que você humanamente não teria como chegar. Deus tem planos bons a seu respeito. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Deus tem chamado você não para qualquer coisa, mas para viver uma vida e vida em abundância. Posso ouvir um glória a Deus? Então essa é a promessa do Senhor. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você sorria, que você se alegre, que você desfrute e coma do melhor dessa terra. Então nessa manhã eu quero falar sobre o caminho para você chegar na concretização dessa promessa de Deus. Porque uma coisa é nós olharmos para a palavra de Deus e vermos todas as promessas que nela tem. São mais de 8.000 promessas e são promessas muito boas. Mas muito mais do que olhar para essas promessas, melhor é desfrutar de cada uma delas. Melhor é viver na prática cada uma dessas promessas. E eu quero falar sobre o caminho que vai te levar a viver na plenitude essas promessas que Deus tem para você.
Mas algo que nós precisamos nos atentar é que nesse caminho, para entrarmos no pleno gozo da bênção que Deus tem para as nossas vidas, precisamos entender algo, é que na vida existem fatos e existem verdades. Existem fatos. Fatos são aquilo que os nossos sentidos podem ver, aquilo que os nossos olhos podem ver, as nossas mãos podem tocar, os nossos ouvidos podem ouvir. Tudo isso são fatos. Mas o que é a verdade? A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. A verdade é aquilo que o Senhor Jesus tem falado. A verdade são cada uma das promessas de Deus que estão na sua palavra. Então, para nós que queremos viver na plenitude a bênção de Deus, não nos interessam muito os fatos. O que nos interessa são as verdades da palavra de Deus. Não nos interessam os fatos. O que nos interessa são aquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas. O que interessa para mim e para você é a verdade do Evangelho. Então não estou a dizer aqui que nós vamos negar os fatos, mas nós simplesmente iremos ignorá-los e andar com base na verdade do Evangelho. A vontade do Senhor não é que você viva com base nos fatos à sua volta, nas circunstâncias à sua volta, mas a vontade do Senhor é que você aprenda a ignorar os fatos e andar com base na verdade do Evangelho. O Senhor quer que você viva na plenitude aquilo que a palavra de Deus está a dizer. Então, por exemplo, é fato que certas doenças são incuráveis. Não podemos negar isso. É um fato, tem doenças que não têm cura. Mas qual é a verdade? A verdade é que para Deus não há impossível. Então eu vou ignorar esse fato e vou me ater à verdade de que para Deus nada é impossível. Vou me ater à verdade de que Deus pode fazer todas as coisas. Deus tem poder para mudar a circunstância, Deus tem poder para me curar dessa enfermidade, Deus tem poder para mudar a situação da minha vida. Então é um fato, por exemplo, que nós estamos a viver uma crise de saúde que tem desembocado numa crise financeira, que tem gerado desemprego, pessoas estão a ser demitidas, outras ameaçadas de demissão. É um fato, mas qual é a verdade? A verdade é que para Jesus, o multiplicador de pão, não há impossível. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de mais de 3.500 pessoas. Por quê? Porque o Senhor não está limitado aos recursos naturais. Ele tem poder para multiplicar os recursos na sua vida. Então nós não devemos andar com base nos fatos, mas o Senhor quer que nós andamos com base na fé, a fé na verdade do Evangelho. Então a fé não nega os fatos, mas apenas se apega à verdade e por meio da verdade ela vai transformar os fatos à nossa volta. Amém? Então Jairo, nesse texto que lemos, Jairo é um exemplo de alguém que teve que enfrentar vários obstáculos e ignorar os fatos à sua volta, a fim de viver as promessas de Deus sobre a sua vida, a fim de viver o milagre que havia sobre a vida dele, a fim de ver Deus fazendo algo que humanamente falando era impossível de acontecer. E eu quero desafiar você nesses dias também a ultrapassar cada um dos obstáculos à sua volta, ignorar todos os fatos que você tem visto com seus sentidos e olhar para a verdade do Evangelho, para a promessa de Deus, a fim de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem promessas grandes a fazer na sua vida, mas nós precisamos aprender a ignorar cada um dos fatos que sobrevierem ou que aparecerem no nosso caminho e olharmos para a verdade do Evangelho. Então, eu quero compartilhar com você alguns obstáculos que Jairo enfrentou e teve que ignorar para poder viver as promessas de Deus. O primeiro fato, Jairo teve que ignorar a sua posição. Então nós vimos com base no texto que lemos que Jairo era um chefe da sinagoga. Jairo não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. Ele tinha uma posição, ele tinha um status, ele tinha aí um salário certamente que era bom. Ele tinha ali uma condição financeira, tinha um status que, de alguma forma, era um obstáculo para ele chegar na promessa de Deus. Você já vai entender por quê. A palavra de Deus diz que naqueles dias, aqueles que eram judeus, que eram religiosos e líderes das sinagogas, eles não seguiam ao Senhor Jesus. Pelo contrário, eles
eram opositores ao ministério de Jesus. Eles lutavam contra o ministério de Jesus. E quem fosse visto seguir a Jesus, certamente teria problemas. Por isso que nós vamos ver lá em João capítulo 3, que Nicodemos, que viu que Jesus era homem de Deus, era enviado do Senhor, quando decidiu ir ter com ele, não foi às claras durante o dia. Nicodemos foi ter com Jesus pela madrugada. Por quê? Porque ele tinha uma posição, ele tinha um título, ele tinha medo de perder a sua posição. Ele estava preocupado com o que os outros diriam ao seu respeito, estava preocupado com o respeito da comunidade. Mas Jairo chegou um momento da sua vida em que ele tinha que olhar para o status, para a sua posição, e olhar para o milagre que ele precisava. Ou ele ficava na sua posição e deixava de ir atrás do que o Senhor poderia fazer, ou ele ignorava todo o status e todo o risco que ele poderia correr ao seguir Jesus e iria atrás do Senhor Jesus. Então nós vemos que Jairo ignorou a sua posição. Jairo falou, olha, quer saber de uma coisa? Se eu tiver que perder meu status, minha posição, se a comunidade for falar de mim, se as pessoas apontarem dedo para mim, eu não quero nem saber, mas eu quero ver o milagre na minha vida. Eu quero ver o Senhor operar na vida da minha filha. Eu quero que algo grande aconteça sobre a minha vida. E a Bíblia diz então que Jairo ignorou a sua posição e Jairo foi ter com o Senhor Jesus. Jairo chegou diante dele e prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está a padecer, vem ter comigo, ore por ela, impõe as mãos e traga cura sobre a vida dela. Então eu quero falar para você que está nos assistindo provavelmente pela primeira vez, sabe, nós precisamos entender que o Senhor Jesus tem poder para mudar cada uma das circunstâncias das nossas vidas, mas se nós ficarmos presos naquilo que é a nossa posição, naquilo que as pessoas irão dizer de nós, do que as pessoas poderão falar ao nosso respeito, nós iremos deixar a grande oportunidade da nossa vida passar. Então ignora a sua posição, ignora o seu status, não se preocupe com o que dirão de você, não se preocupe com o que as pessoas irão falar ao seu respeito, simplesmente decida se prostrar à presença de Deus, decida ir para o Senhor, decida se envolver com a presença poderosa do Senhor que está à sua disposição. Vá ter com Jesus, abra o seu coração para Jesus, se prostra diante de Deus, não importa o que dirão para você, se você agora virou crente, virou fanático, virou religioso, não importa, o que importa é o que o Senhor pode fazer na sua vida. Deus pode mudar seu casamento, Deus pode mudar a sua vida financeira, Deus pode mudar a criação dos seus filhos, Deus pode fazer o que você não tem conseguido fazer até hoje, mas para isso precisa que você abra mão da sua posição e vá ter com o Senhor Jesus. Então nós vamos olhar para a Bíblia e ver para a vida de Davi. Davi é tido na palavra de Deus como homem segundo o coração de Deus. Mas não é porque Davi não cometeu erros. Não é porque Davi não fez nada de errado, pelo contrário, Davi cometeu erros e erros graves, mas ainda assim Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando Davi começou a reinar sobre Jerusalém, a primeira decisão de Davi foi trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no seu reinado. E a Bíblia diz que, primeira vez, ele teve problema, não conseguiu trazer, mas quando ele entendeu como fazer para trazer a arca, ele foi lá, trouxe a arca, e enquanto a arca entrava na cidade, a Bíblia diz que Davi se despiu da sua roupa de realeza, a coroa de rei, e vestiu a estola sacerdotal, e entrou juntamente com a arca em Jerusalém, e começou a dançar e a celebrar na presença de Deus. Tudo aquilo que um rei não podia fazer, Davi fez na presença de Deus. Por quê? Porque Davi queria ter êxito no seu reinado. E enquanto isso, a esposa de Davi estava lá na varanda, olhando para ele, vendo o Senhor, Davi dançando na presença de Deus. E de seguida ele chama Davi e fala, olha, hoje o Senhor se portou como um tolo e não como um rei. Mas Davi queria a presença de Deus. E aquela mulher que estava preocupada com a posição, ela nunca pôde ter filho. Sabe por quê? Porque ela não abriu mão da sua posição para se entregar na presença de Deus. Então, eu quero falar para você, ignore a sua posição. A segunda coisa que Jairo teve que ignorar, a multidão. A Bíblia diz que Jairo decidiu ir ter com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não estava num lugar isolado. O Senhor Jesus não estava retirado a sós num lugar, ele estava no meio de uma multidão que o apertava e o comprimia.
E Jairo teve que decidir ou esperar o Senhor sair da multidão, o que seria impossível, inviável para ele, porque a sua filha estava doente, havia uma urgência para que a sua filha fosse curada, ou então ele iria e encarava a multidão e se colocava no meio da multidão a fim de encontrar o Senhor. E Jairo decidiu ignorar a multidão e se colocar aos pés do Senhor Jesus, lá no meio da multidão. Quantos de nós não queremos desfrutar de milagres isolados na nossa casa, orando sozinho, sem se envolver com a igreja, sem se envolver com célula, com o dia a dia da igreja? Nós não queremos isso. Nós queremos apenas o Senhor Jesus, mas não queremos a igreja. Nós falamos, olha, Jesus sim, mas a igreja não. Eu quero sim conhecer Jesus, eu quero buscar a Deus, eu gosto de Deus, mas eu não tenho disposição de ir para uma reunião de igreja. Eu não tenho disposição de fazer parte de uma comunidade. Eu não quero me vincular com ninguém. Eu não quero me expor a estar no meio de pessoas e me envolver com pessoas. E sabe de uma coisa? É verdade que Deus te abençoa lá na sua casa. É verdade que Deus pode operar milagre lá na sua casa. Mas tem algo que Deus só vai fazer no meio da igreja. Tem coisas que Deus só vai operar no meio daquela atmosfera da glória em que 2 ou 3 estão ali reunidos juntamente consigo para concordar com a bênção de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no mesmo lugar e ligarem a respeito de algo aqui na terra, assim vai ser lá no céu. Então é importante sim que você ore na sua casa, que você tenha seu tempo na sua casa, mas muito mais do que isso, você precisa se envolver com o corpo de Cristo, você precisa se envolver com a igreja, você precisa estar conectado, vai congregar, vai estar com os irmãos, vai estar com a família que o Senhor tem preparado para você nesses dias. Não se limite a viver a sua vida espiritual sozinho. Deus não te chamou para andar sozinho, mas Deus quer te dar uma família espiritual. Deus está te dando irmãos, pastores, líderes, pessoas que possam andar com você e cuidar da sua vida. Então Jairo foi no meio da multidão, Jairo foi ter com Jesus no meio da multidão, porque era lá que o Senhor queria operar um milagre na vida dele. Eu posso ouvir um amém? Então nesses dias se disponha a ir ter com o Senhor, se disponha a estar com o Senhor no meio da igreja. Nós estamos a voltar agora nos cultos. Tem pessoas que provavelmente vão dizer, olha, eu prefiro ficar em casa, ainda não estou muito à vontade de ir para a igreja. Eu entendo você, mas o que eu quero falar para você é que o mesmo Deus que guarda você no mercado, na padaria, no seu trabalho, Ele também vai guardar você no meio da igreja. Então vem congregar, vem estar com o Senhor, porque Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. A outra coisa é que Jairo teve que romper para poder viver a bênção de Deus, Jairo teve que romper com a impaciência. Jairo teve que ser paciente, teve que perseverar para ver o milagre acontecer na vida dele. Então a Bíblia diz que enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, certa mulher que há 12 anos padecia de uma doença, ela veio até o Senhor Jesus, tocou nas vestes do Senhor Jesus e Jesus sentiu que dele saiu o poder. No mesmo instante Jesus parou e disse, opa, para tudo, alguém me tocou. Os discípulos viraram para ele e falaram, Senhor, como assim? Todo mundo está aqui a te tocar, a multidão te aperta. Como é que o Senhor diz que alguém me tocou? E aí Jesus falou, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. De mim saiu poder, ou seja, tinha uma multidão que tocava em Jesus, mas ninguém foi capaz de liberar o poder. No momento em que aquela mulher tocou em Jesus, virtude foi liberada. Eu quero profetizar que você será como essa mulher nesses dias, vai tocar no Senhor de maneira a liberar a virtude dele. Você não vai ser mais uma multidão tocando no Senhor, mas o Senhor está a liberar uma fé que será capaz de tocar nele e liberar poder sem mesmo ele te tocar, mas por causa da fé que há no seu coração, virtude será liberado. Então a Bíblia diz que Jairo, o Senhor parou e aquela mulher apareceu para Jesus e falou, Senhor, fui eu que te toquei. E a Bíblia diz que a mulher contou toda a história para Jesus. Imagina se essa mulher for detalhista como outras mulheres que nós conhecemos. Certamente ela levou tempo a contar a história para Jesus. Senhor, eu estava doente há muitos anos, fiquei e fui morar junto com os impuros, mas depois gastei todo o meu dinheiro. Certamente a mulher contou toda a história para Jesus. Enquanto isso, Jairo estava do lado, contando os minutos e falando, Senhor,
Minha filha está à espera, o tempo está a acabar, eu preciso de urgência. Jairo poderia se desesperar ali e obrigar o Senhor Jesus a ir ter com ele, ou então zangar com aquela mulher que foi ousada e foi e tocou o milagre no Senhor. Mas Jairo não fez isso, pelo contrário, Jairo perseverou, Jairo permaneceu firme. Jairo olhou para aquela mulher, certamente ele pensou, olha, se Deus abençoou essa mulher, sem nem mesmo tocar nela, sem pôr as mãos sobre ela, certamente ele também vai fazer um milagre na minha casa. Jairo não olhou para o milagre dos outros com inveja ou triste, com vontade de desistir e falando, olha, todo mundo é abençoado, mas eu não sou. Não, Jairo permaneceu no Senhor, Jairo perseverou no Senhor. Então o que eu quero falar para você, persevere no Senhor. Se talvez você está a orar por algo e parece que está a demorar, não desanime, não retrocede, não deixa que nada faça você arredar o pé da onde o Senhor te colocou. Permaneça firme e creia que Deus vai trazer a provisão que você precisa. Deus é poderoso para fazer o milagre que você precisa. Não desanime, não retroceda, mas permaneça firme no Senhor. Permaneça com paciência no Senhor. A Bíblia diz, esperei no Senhor com paciência e Ele ouviu o meu clamor. Então espere no Senhor com paciência, porque Deus vai fazer o que Ele prometeu na sua vida. Não retroceda, não desista. Quinto, ignore os fatos. A palavra de Deus diz que Jairo, enquanto estava ali com o Senhor Jesus, a mulher a contar a história, de repente chegaram pessoas da casa de Jairo, que disseram para Jairo, Jairo, para de incomodar o mestre. Não precisa mais orar porque a sua filha está morta. A morte nós sabemos que é o fim. Em outras palavras, estavam a dizer, acabou, Jairo. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Não adianta insistir, não adianta você correr atrás. Deixa o mestre em paz porque a história está acabada. A situação é irreversível. Não tem como você ver algo acontecer na sua vida. Talvez você está numa situação parecida com essa, parece que tudo está acabado, parece que não tem mais jeito, e sempre terão pessoas à sua volta para dizer, desiste, para de orar, para de incomodar, essa coisa de ir para a igreja não está a funcionar, essa coisa de ser crente não está a funcionar, desista disso. Mas eu quero te falar, isso é só um fato, o que Jairo estava a ver era um fato. A menina estava morta, aquilo era um fato, mas a verdade foi o que Jesus falou para Jairo. Jesus falou, não tema, crê somente. Não tema, não desista, não olhe para os fatos, mas olhe para o que eu estou a falar para você. E a minha palavra para você é, creia somente. Creia somente. Sabe, nós precisamos crer no Senhor, independente do que os nossos olhos estão a ver. Ignore os fatos, as circunstâncias e os fatos nunca serão favoráveis a você. Sempre estarão contra, sempre estarão dizendo que não tem jeito, que não tem maneira de acontecer. Mas você precisa descansar na promessa de Deus. Você precisa descansar na palavra de Deus. A palavra final é do Senhor Jesus. Pode parecer que acabou para os outros, mas enquanto o Senhor não dizer que está acabado, não retroceda, não desista, permaneça firme nas promessas do Senhor Jesus. Quando o Senhor foi para a casa de Lázaro, Lázaro estava morto há 4 dias. As irmãs de Lázaro estavam já desesperadas e falaram para o Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, certamente isso não iria acontecer. E o Senhor vira para eles e fala, olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa quanto dia está morto, não importa quanto tempo parece que acabou, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então a única coisa que nós precisamos fazer é crer. Crer que o Senhor é quem tem a última palavra. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele está no começo, mas Ele está no fim. Se não deu certo aqui no meio é porque ainda não chegou no fim. Então permaneça até o fim, porque no fim a vitória será certa. A outra coisa que Jairo teve que lutar e ignorar, e que eu quero falar para você nessa manhã, é que você precisa estar disposto a ser ridicularizado, ou seja, ignore o ridículo. A Bíblia diz lá em Marcos 5:39, e entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Olha só, o Senhor Jesus chegou na casa de Jairo, estava todo mundo a chorar porque a menina já estava morta. E o Senhor vira para eles e fala, olha, por que vocês estão em alvoroço? Por que vocês estão a chorar? Não temam, a menina não está morta, ela apenas está a dormir. Veja, o Senhor Jesus não falou os fatos, mas Ele falou de fé. Ele falou das promessas, Ele falou do que Ele poderia fazer.
E quando ele falou de fé, a consequência é que as pessoas começaram a zombar, as pessoas começaram a rir, começaram a ridicularizar o Senhor Jesus. E o mesmo pode acontecer comigo e com você. Todas as vezes que ignorarmos os fatos e começarmos a falar de fé, sempre que nós falarmos a palavra de Deus, ignorando os fatos, as pessoas nos terão como loucos. Porque a fé não fala daquilo que nós estamos a ver, mas a fé tem a ver com o fundamento de coisas que se esperam, mas que não se veem. Eu espero, mas eu não estou a ver e eu creio que Deus já fez. Não tem nada acontecendo à minha volta, os meus olhos naturais não conseguem enxergar nada, mas eu sei que Deus já fez. Eu sei que o Senhor já operou um milagre. Eu sei que a bênção de Deus já foi liberada. Então Jairo, ou o Senhor, não falou com base no fato. E Ele não quer que você fale com base em fatos, mas Ele quer que você fale com base em fé. Fale da palavra de Deus, fale das promessas de Deus, confronte os fatos com a realidade da palavra. Olhe para aquilo que os seus olhos estão a ver e declare aquilo que a palavra de Deus diz e confronte a realidade, que você verá os fatos sendo transformados pela verdade da palavra. Então Jesus falou da verdade, Jesus falou de fé, e a consequência é que as pessoas começaram a rir, as pessoas começaram a ter Jesus como louco. Sabe por quê? Porque sempre que nós andamos por fé, nós somos tidos como loucos, mas não tem problema, porque a Bíblia diz que aquilo que é loucura para os homens é poder de Deus. O Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então fale de fé. Fale de fé. A maneira neotestamentária de liberar a fé é falando, é proclamando as verdades de Deus. Confronte as circunstâncias pela verdade da palavra de Deus. Não importa se vão rir de você, se vão chamar você de fanático, não importa. Apenas fale da verdade da palavra de Deus. Apenas fale de fé. Eu gosto muito de contar. Uma vez eu estava com os meus amigos, que eram também homens que serviam a Deus juntamente comigo. E certa vez nós começamos a conversar. A conversa era: qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual é o carro dos seus sonhos? E cada um começou a falar o carro dos sonhos dele. Quando chegou a minha vez, eu falei o meu. Só que o carro que eu falei era um carro que, naturalmente falando, eu não tenho condições nenhuma de comprar. Mas eu não falei com base em fatos. Eu falei com base na promessa de Deus. Eu falei crendo no que Deus poderia fazer. No momento em que eu falei, um deles virou para mim e falou: Creva, nós não estamos a brincar, nós estamos a falar a sério. E todos caíram na gargalhada. Por quê? Porque aquilo que eu estava a falar era loucura aos seus olhos. Mas Deus não quer que você tenha medo de ser louco. Fale de fé. Libere fé sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Fale aquilo que os seus olhos não estão a ver, mas que está escrito na palavra de Deus ao seu respeito. Amém? E por fim, guarde o ambiente à sua volta. Então a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar, o ambiente era de incredulidade. Lá em versículo 40 diz o seguinte: porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Então veja, o Senhor Jesus chegou na casa, estava todo mundo a chorar. O Senhor falou: olha, a menina não está morta, ela apenas está a dormir. E quando todos começaram a rir, o Senhor percebeu que o ambiente ali era de incredulidade, de zombaria. E o que o Senhor fez? O Senhor virou para eles e falou: olha, ninguém vai entrar. Lá dentro, no quarto onde a menina está, só vai entrar quem tem fé. E o Senhor levou o Jairo, a sua esposa, e nem os discípulos, apenas entrou Pedro, João e Tiago. Em outras palavras, o Senhor estava a guardar o ambiente de fé. O Senhor estava a proteger aquele ambiente de milagres. O Senhor estava a guardar um ambiente propício de unção e de poder para a manifestação de milagres. O Senhor olhou para aqueles que eram incrédulos e falou: olha, podem ficar do lado de fora, porque a incredulidade contamina, a incredulidade para o mover de Deus, a incredulidade impede o milagre de acontecer. Então, todos vocês que estão incrédulos não vão entrar, só vai entrar para dentro da casa aqueles que estão na mesma atmosfera comigo, aqueles que estão a andar na mesma fé, aqueles que estão a crer no que eu estou a crer, aqueles que estão a concordar com o que eu estou a falar, aqueles que estão a dizer amém, aqueles que estão a dizer vai nessa fé porque Deus vai te honrar, aqueles que estão a dizer vamos para cima porque Deus tem isso para você, mas aqueles que estão o tempo todo a dizer mas e se isso, e se não acontecer, e se não fizer, e se Deus não fazer, aqueles que estão nessa atmosfera, deixe do lado. Ou seja,
É importante eu e você entendermos que nessa caminhada para a bênção de Deus, nós precisamos escolher apropriadamente as pessoas que irão caminhar conosco. Nós precisamos escolher apropriadamente quem vai estar do nosso lado, para quem iremos compartilhar os desejos do nosso coração, para quem iremos compartilhar as promessas de Deus para as nossas vidas. Cuidado com quem você permite cercar a sua vida. Cuidado com quem você permite falar na sua vida. Cuidado com para quem você dá liberdade de falar alguma coisa sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque dependendo do que essa pessoa falar, ou a sua fé vai crescer, ou a sua fé vai cair. Então cuidado, cuidado. Quando Deus quer abençoar a nossa vida, Deus coloca alguém ao nosso lado. Deus coloca alguém para caminhar conosco. Mas quando o diabo quer atrapalhar a sua vida, ele também vai colocar pessoas à sua volta. Ele também vai colocar pessoas para falar na sua vida, pessoas para dar palpites, pessoas para colocar você para baixo, para desanimar você. E eu quero te dizer que sempre serão as pessoas mais próximas de você, aquelas que têm influência sobre a sua vida, aquelas que tocam o seu coração quando falam algo. Então cuidado com quem você anda. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Decida quem vai caminhar com você. Escolha a dedo quem vai entrar na sua vida. Escolha a dedo quem vai caminhar com você. Não ande com pessoas que são incrédulas. Não estou a dizer aqui que você agora vai rejeitar as pessoas, não. Mas para certas coisas na sua vida, você precisa escolher com quem você vai andar. Ande com homens de fé, ande com pessoas que estão ligadas com o propósito de Deus, ande com pessoas que estão desejosas por mais de Deus, pessoas que creem no impossível, no extraordinário. Não ande com pessoas que ficam no barco, ande com pessoas que querem tirar o pé do barco e andar por sobre as águas. Sabe, decida ser Pedro ou andar com Pedro, decida tirar o pé do barco. Decida andar na atmosfera que Deus tem para a sua vida, na atmosfera de milagres. Então, guarde o ambiente à sua volta. Guarde o ambiente da sua casa. Cuidado com o que você permite entrar dentro da sua casa. Cuidado com o que você permite entrar, sabe, ali no meio da sua família. Guarde para que apenas um ambiente de fé seja desfrutado dentro da sua casa. Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas você precisa entender que para que você possa viver essas coisas, você precisa aprender a ignorar os fatos. Sabe, os fatos não são favoráveis. Nós vamos olhar para os nossos dias, esse tempo de pandemia, é só notícias más. A gente liga para a televisão, é só notícias más. Mas sabe de uma coisa, se eu for para a palavra de Deus, nós temos notícias boas, nós temos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então nós precisamos nos ater ao que o Senhor quer fazer. Ignore os fatos, ignore o que os seus olhos estão a ver. Cuidado com as suas emoções, não dê vazão para as suas emoções. As emoções, elas são boas, elas foram criadas para que nós possamos desfrutar delas, mas não ande com base nelas, ande com base na fé. Ande com base no Espírito, ande com base nas sensações do Espírito. Decida caminhar olhando para aquilo que são as promessas do Espírito Santo para a sua vida. Deus não quer que você olhe para as circunstâncias. Nós não vamos ser agora negacionistas, não vamos negar os fatos. Não vamos sair pela rua agora e dizer, não existe coronavírus. É claro que existe. Não vamos sair pela rua agora e dizer, não existe crise financeira, econômica. Não, nós não vamos fazer isso. Mas nós não vamos olhar para isso. Nós não vamos olhar para isso. Nós vamos olhar para as promessas de Deus. As promessas do Senhor são que nós estamos debaixo das asas do Senhor. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele diz do Senhor, minha fortaleza, meu refúgio, meu baluarte. Sabe, essa é a promessa do Senhor para nós. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Sabe, a promessa financeira de Deus para nós, no meio dessa crise, é que nós vamos colher 100 vezes mais nessa crise. Isaac estava lá no meio da crise, seca, e ele intentou no seu coração descer até o Egito para encontrar provisão, mas Deus fala para ele, não vá para o Egito, permaneça aqui, porque é aqui que eu vou te prosperar. E a Bíblia diz que naquele ano Isaac plantou, sem chuva, sem nada, e Deus trouxe provisão e ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque a nossa prosperidade, o nosso favor, não está limitado às circunstâncias dessa vida, mas está limitado ao poder e ao favor de Deus.
Então olhe para o Senhor, o autor e consumador da fé. Deixe para trás todo o embaraço que te cerca, o pecado que tenazmente assedeia, e olhe para Cristo, o autor e consumador da fé, porque Ele tem a vitória que você precisa. Olhe para o Senhor, concentra no Senhor. Cuidado com o que toma a sua atenção. Deixe a sua atenção voltada para a presença de Deus, para a provisão do Senhor, para o favor de Deus, porque Deus tem favor e Deus tem provisão para a sua vida. Nesse domingo eu quero orar por você. Você que talvez começou a ouvir esse culto e falou: meu Deus, a minha vida está assim, os fatos não estão favoráveis, a situação não está boa, está difícil. Talvez você chegou aqui precisando de um milagre, de uma intervenção divina, de algo que humanamente não tem como acontecer. Eu quero te falar, Deus pode fazer por você. O Senhor tem poder para fazer sobre a sua vida. Então feche os seus olhos, creia na promessa de Deus, porque Deus é fiel para fazer. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Eu quero orar por você. Eu quero que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Enquanto o louvor estiver a tocar, nós iremos orar por você, iremos declarar que você vai vencer, que você vai ver o favor se multiplicando sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Tu és bom, O Senhor é gracioso, o Senhor é poderoso, todo tempo, o Senhor é infinitamente bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de maravilhas. O Senhor é um Deus de milagres. Por isso que eu quero orar pelos meus irmãos nessa manhã. Aqueles que estão ali, Senhor, em suas casas, olhando para as circunstâncias e dizendo: não tem jeito, está acabado. Olhando para as circunstâncias e dizendo: é o fim, não tem reversão, não tem como sair disso. Eu quero orar por eles, ó Deus, e declarar a intervenção do Senhor, declarar o poder do Senhor, declarar a grandeza do Senhor, declarar o milagre do Senhor sobre a vida deles. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, neutralizar toda ação maligna, toda enfermidade, ó Deus, toda escassez financeira, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que vem para paralisar a fé dos meus irmãos, e eu cancelo nessa manhã e declaro liberado o seu poder, liberado a sua graça, liberado a sua vida, liberado o seu favor, liberado o seu milagre. Aquilo, ó Deus, que humanamente falando não tem jeito de acontecer, eu declaro em nome do Senhor Jesus, está a acontecer agora, para a honra e para a glória do seu nome. Eu declaro a bênção e o favor do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Receba milagre do Senhor, receba graça de Deus, receba poder de Deus sobre a sua vida nessa noite, nessa manhã, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda gratidão. Por isso que nós somos gratos a Ele por aquilo que Ele está a fazer sobre a sua vida nessa manhã. Sim, Senhor Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é gracioso, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, bendizemos ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós bendizemos ao Senhor porque Ele é bom. Eu sei que Deus está a fazer algo na sua vida nessa manhã. Eu sei que o Espírito Santo está a operar algo no seu coração nessa manhã. Você que tem nos assistido e tem sido abençoado por meio dessa programação, nós queremos convidar você a fazer parte dessa programação. Invista financeiramente para que nós possamos manter esse programa aqui na TV. Estão a passar aqui na rodapé as nossas contas bancárias, onde você pode enviar a sua oferta. Você que já é de casa, o seu dízimo, não deixe de contribuir, porque a sua contribuição sustenta essa obra e mantém esse programa aqui na televisão. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa engrandecer você nesse dia, porque Deus quer engrandecer você. Deus abençoe você. Você que quer receber Jesus ali no seu coração, repita rapidamente após mim: Senhor Jesus, muito obrigado pela sua graça e pela sua palavra. Eu entrego o meu coração ao Senhor, em o nome de Jesus.
Amém. Aleluia. Tu és bom, Senhor.